Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. Ainda no quinto andar, não voltamos para o primeiro andar. Aqui o André brincando comigo, ele falou assim, estamos aqui no quinto dos infernos, né? Aí eu falei para ele, você sabe por que o termo quinto dos infernos? Porque quando nós estávamos aqui ainda com uma colonização portuguesa, tudo que era feito aqui tinha que mandar 1/5 da produção para Portugal como imposto. Então, quando o pessoal comentava, e aquele quinto dos infernos, mas o quinto, de uma forma geral, representa, na minha visão, é onde eu prefiro conectar, porque isso é passado e eu prefiro atualizar isso, é o nosso comprometimento de despertar um quinto estado de consciência. Porque o ser humano comum hoje, ele crucificado no quaternário, ele necessita, ou como ponto síntese dessa cruz, que é uma mente, uma emoção, uma energia e um corpo físico, ele tem que desenvolver esse aspecto espiritual, que seria um quinto estado de consciência. A mente abstrata, a mente angélica, o quanto dessas crianças que hoje popularmente são chamadas de índigo, cristal, etc., elas já não trazem esse potencial de abstração fantástico. As analogias que elas fazem observando. Uma vez eu vi um vídeo de um garotinho observando uma formiga, aí ele falando, eu não lembro, acho que era americano, se não me engano, ele falando, nós somos, em relação ao universo, que nem essa formiguinha aqui, que nem ela está aqui, ela tem o propósito existencial dela, mas ela não sabe o que sou eu, o que é essa bicicleta, isso somos nós em relação ao todo. Eu falei, nossa, que abstração fantástica do garoto. Então, essa garotada que está chegando agora, elas já trazem esse aspecto maravilhoso. E esse início do programa, né, até converge com o assunto que eu trouxe para falar com vocês, que eu vou falar sobre a nossa evolução ligado ao nosso ego. Mas o ego, não esse ego totalmente falado, sempre comentado, tal. O ego no sentido de princípio divino que está dentro de nós, aonde os teósofos chamam da mônada, aquela realidade imperecível que vai vibrando dentro de nós e popularmente é chamado de espiritualidade. E nós vamos ganhando experiência com essa reencarnação. Essa realidade espiritual, ela é moldada por uma alma, até que ela se torne plena. Não que a realidade espiritual não seja resolvida, vamos ter um entendimento perfeito. O espírito tudo sabe, o espírito tudo é, não existe diferenciação. Não existe uma realidade separatista ligada à força do espírito. O espírito é esse nosso sol interior, mas para que ele, que tem todo o potencial consciencial de agregar, ele é revestido por uma alma. Então, o processo das reencarnações fazem com que o ser humano aprenda a conectar essa realidade que está dentro dele mesmo, aonde precisa ocorrer uma desindividualização. Aí que nós começamos a compreender um exemplo, dizem os livros, quando Buda acordava, despertava de Samadhi, ele abraçava tudo e todos, objetos, pessoas, animais, chamava todos de meus irmãos. Por quê? Porque no seu processo de acesso a essa consciência interior, ele estava praticando essa desindividualização. Então, a realidade do grande arquiteto do universo, de seus anjos, tudo está imerso em tudo que está em nós. Então, quando a gente começa a ter esse princípio de chispa divina despertado dentro de nós, a gente começa a acessar cada vez mais essa realidade interior. Então, esse ego, essa realidade que eu estou falando, que eu estou comentando com vocês, ele é um reflexo da vida universal que se manifesta animando os veículos inferiores do homem. Então, quando nós falamos do processo reencarnatório, vou utilizar esse termo, ou quando a gente volta aqui para a forma humana, né? Estamos falando do reino humano, essa realidade que é imortal, ela vem e ela anima, ela faz vibrar nesses aspectos inferiores a criação de estados de consciência, o qual nós estamos ligados, que é a nossa alma, e também o nosso corpo. Então nós fomos criados por isso, só que a gente fica
preso nesse mundo totalmente material, e com isso o que acontece? A gente esquece esse princípio cósmico, esse princípio divino que anima tudo e todas as coisas, pelo fato da gente utilizar o ego de uma forma egocentrada, aí que vem o egocentrismo, que representa a nossa própria consciência. A gente não faz essa desindividualização e a gente não consegue observar o todo no tudo. Então é muito interessante isso. Vamos, para a gente compreender essas ligações da fonte divina, vamos colocar aqui alguns pontos para as nossas reflexões pessoais aqui. Como eu sempre lembro, eu estou aqui de uma forma totalmente pessoal, colocando a minha visão e não estou representando nada nem ninguém. Eu aprendi que quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de uma centelha única. Então, daí que você pega o número 1 como o número mais próximo à realidade da unidade. Então, o ser humano, falando de nós, ele é a unessência. Mas quando ele vai se manifestar, aí que nós pegamos essa vida universal se manifestando e animando corpos inferiores, essa unicidade, o que ela faz em essência? Para que exista a manifestação eletrina. Aí o ser humano, desta unidade, ele passa a ter o quê? Um espírito, uma alma e um corpo, que é a própria representação da Trindade. Mas para que esta trindade evolua, existe o princípio vibracional do número 7. Então o número 7 representa a evolução. Daí que nós pegamos os 7 estados de consciência que um ser humano veicula. Claro que ele tem 4 plenos e manifestados, que seria o pensar comum, a sua energia astral, o seu corpo etérico, que representa essa energia de vida, e, por fim, o seu corpo físico. Mas existem 3 atributos superiores que o ser humano só consegue com muita superação. Então, vamos repetir isso que é interessante. O ser humano ele é uno em essência. Todos nós estamos ligados a essa unidade, ou esse princípio cósmico universal. Quando essa realidade ela quer se manifestar, ela utiliza uma trindade, então ela mesma, como unicidade, ela anima vibracionalmente esses 3 corpos, e para que exista evolução, nós temos 7 forças ou 7 estados de consciência alinhados a essa trindade. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a entender o nosso próprio processo reencarnatório. Vejam que interessante. Eu falei da trindade que se lança em 7 raios. Cada um desses 7 raios evolutivos, vamos colocar essa palavra, raios, também vai fazer com que saia dele uma cetuplicidade. Daí que quando você se aprofunda nos livros teosóficos, você começa a se defrontar com o número 49 como forças, os 49 fogos cósmicos de Fohat. De onde que eles vêm? Exatamente desses 7 raios que saíram da Trindade, que cada um deles possui uma cetuplicidade também, fazendo analogia, a matemática pura e simples, 7 vezes 7, 49. Então seriam os 49 fogos primordiais de criação que vão se projetar como ideia de Deus aqui no plano evolutivo. Mas é aí que vem a chave agora que eu quero que vocês abstraiam comigo. Cada um desses 49 fogos, adivinham o que eles vão fazer? Cada um deles também vai se manifestar numa cetuplicidade. Então, ininterruptamente, você vai ter uma consciência, que seria uma oitava, que se lança em 7. Cada um desses 7 vai ser um oitavo desse oitavo principal e também vai sair em 7. Então nós temos uma ramificação de consciência que forma uma grande pirâmide cósmica. Então essa grande pirâmide cósmica que partiu daquela unidade, que seria o princípio da vida universal, ela chega no seu tópico mais grosseiro, aonde existem bilhões de consciências. É aí que a gente começa a entender o salto evolutivo. Se você pegar no Oriente, essa projeção cétupla dessa realidade oitava é chamada de tulkuísmo, ou uma projeção de si mesmo. Então, cada ser humano possui, através dos seus 7 estados de consciências, projeções dele mesmo. Então, o que você cria com seus atos, você gera uma energia, uma projeção sua, como você despende a sua energia, como você vibra os seus sentimentos e as suas emoções, como você pensa, tudo isso acaba gerando consciências. Quando nós falamos de uma realidade mais
topo, vamos dizer assim, para que exista uma compreensão ou uma realidade, vamos falar dos adeptos ou desses grandes fantásticos, seres grandes fantásticos do topo da hierarquia dessa grande pirâmide, esses seres, eles possuem de uma forma consciente 7 extensões deles mesmos. Então essas 7 extensões seriam 7 discípulos diretos dele como uma oitava. Então conforme a gente vai fazendo a nossa evolução aqui, nessa escala tulcuística, relembro o termo, o oitavo e de 7 existem 7 tulcos dele, que seriam hierarquicamente inferiores, mas que estão associados diretamente a ele, mas esse próprio oitavo está ligado a outros 6, que ele seria um dos 7 desses 6. Então, a escala de consciência, conforme você vai adquirindo conhecimento, conforme você vai fazendo todo o seu trabalho aqui no sentido de uma verdadeira iniciação, você vai subindo nessa escala. E qual é o destino de toda a humanidade? Retornar à fonte. Retornar a essa trindade, e dessa trindade nós voltarmos à unicidade. Então, conforme o ser humano ele vai subindo nessa classe hierárquica, ou fazendo o tulcuísmo projetivo no sentido de ascensão da sua própria consciência, ele vai se elevando. Daí que você pega a própria escada de Jacó dos hebreus. Quando você fala da escada de Jacó, que ele repousou a cabeça numa pedra, ele enxergou anjos subindo e descendo uma escada. Então, na verdade, ele estava observando essa escala desses estados de consciência sétuplos que vão fazer com que todos nós, no futuro, nos tornemos cada vez seres especiais. Aí as pessoas, eu vou falar hoje de uma forma contrária. Vejam que interessante. Às vezes, quando a gente conversa com pessoas que estão chegando na nossa sociedade, a gente comenta que ele está associado a 6, que a própria reencarnação dele pode carregar experiências que de repente não são propriamente dito desse corpo, que esse corpo ele é único, daqui a pouco ele falece, ele não vai existir mais. Eu vou falar no sentido contrário agora. Se vocês compreenderam a minha abstração, que de uma oitava coisa saem 7, cada um desses 7 é um oitavo, que também vai sair 7, aí se torna 49, isso vai acontecendo ininterruptamente. Conforme você vai ganhando estado de consciência, você vai sublimando todas as suas imperfeições e você vai expandindo as suas perfeições, você vai se elevando nessa classe hierárquica. Então, nessa ascensão, quando for formar um novo corpo, dependendo de onde você está, de repente pode, para que utilize somente um corpo de grande consciência preparado nas dimensões espirituais, várias experiências de seres especiais podem se projetar nesse mesmo corpo. Então, aquele mesmo corpo, ele não está carregando uma consciência única, ele está carregando a consciência de seres que se juntaram em planos ou dimensões, e a palavra que a gente utiliza, se avatarizaram nesse corpo. Isso acontece hoje, se nós pensarmos nos Budas ou nos avataras da Era de Aquário. As experiências de seres fantásticos que já se doaram para a humanidade se unificaram nesse corpo. Então, quando a gente merecer, após todas as grandes transformações cíclicas, estamos agora no ano de 2016, quando acontecer todas essas grandes transformações, o que nós teremos? Nós teremos o presente de merecer aqui na face da Terra, quando a humanidade entender que nós precisamos fazer essa ascensão da sublimação de todas as nossas imperfeições e da potencialização de nossas virtudes, nós vamos merecer a presença majestática desse avatar. Aí todas as pessoas, como isso é dito, foi uma própria profecia do Rei do Mundo, todas as religiões, todos vão reconhecer nesse ser aquele que vem trazer a boa nova. Mas aonde a gente erra feio, né? Quando a gente começa a pensar no messianismo, isso aí nunca vai ter o reconhecimento dessa consciência na face da Terra. O messianismo, ele espera o quê? Um ser que venha resolver tudo, que venha falar, vamos fazer isso, aquilo, não. Na minha visão, é minha visão pessoal. Quando nós tivermos o direito de merecer
essa tremenda hierarquia aqui na face da Terra, que seria o Avatar, o Buda da Era de Aquário, ele vem arregaçar as mangas e falar, e aí, como nós vamos construir um novo mundo, um novo planeta junto, criando novos paradigmas, criando novas possibilidades, para que a gente realmente evolua como seres humanos que somos, para retornar nessa grande escada ou nessa grande escala que eu falei para vocês. Mas hoje, nós como humanidade, nós estamos ainda muito imersos nessa energia densa. Mas eu sempre tenho um pensamento muito otimista que se existe uma sombra muito grande, é porque existe uma luz imensa que está se projetando ali e está fazendo essa grande sombra. E para mim hoje essa imensa luz, nesse atual momento evolutivo que tem o Brasil como epicentro, recomendo que você escute o meu programa da semana passada, onde eu falei do transbordo das experiências americanas para cá e a potencialização do nosso verdadeiro papel aqui. Quando nós falamos desse momento atual, nós temos na verdade são dois Budas da Era de Aquário, um com uma faceta mais celeste e o outro com uma faceta mais terrena. A divindade sempre trabalha nesse sentido dual. Os próprios avataras tiveram isso. Se nós falamos de Krishna, Krishna tinha Krishnaya. Se nós falamos de Buda, Buda tinha Budai. Se nós falamos de toda e qualquer projeção, nós sempre temos esses dois lados presentes. Aí que surgem os grandes mistérios das grandes iniciações dos gêmeos espirituais. E hoje, o Buda da Era de Aquário, ele também possui essa faceta dual, aonde o Avatara Celeste, conhecido na tradição como Apavanadeva, e o seu irmão terreno, Mitradeva, esses dois seres, não se preocupem com os termos, né? São termos mais voltados ao Oriente, mas esses seres ou essas consciências que estão em dimensões espirituais do planeta, eles estão espargindo para nós, para que a gente evolua, retornando ao início do programa, que eu falei da evolução do nosso ego, eles estão vibrando para o Brasil, todos esses potenciais de renovação. Então a gente percebe a olhos vistos todas essas transformações, todas essas realidades que hoje começam a acontecer a olhos vistos, né? Novamente eu cito, escute o meu programa da semana passada, que você terá condições de entender um pouco mais esse metabolismo. Então, gente, quando nós pensamos em nós como seres humanos, nós somos unos em essência. Então todos nós estamos associados àquela fonte de vida universal que aonde o simples fato da gente pensar nela e dar um pequeno sentido de forma a ela, nós já estamos negando essa realidade. Então nós precisamos aprender a trabalhar com esse princípio dessa unicidade que está dentro de nós, através dos nossos três veículos inferiores, que seriam o nosso próprio corpo físico e a nossa própria alma, criado como influxos dessa realidade. Nós precisamos nos pensar como seres que têm uma missão coletiva. Todos nós estamos associados. Sempre existe uma grade, existe uma malha que nos interliga, como eu sempre falo em todos os programas. Se nós vermos todas essas redes sociais, o avanço da eletrônica, que é um dos tópicos, a tecnologia da evolução da Era de Aquário, todo mundo está interligado, então não adianta um estar bem se outros estão mal. Então esse monopólio, é aí que eu cito o novo presidente dos Estados Unidos, que ele visa monopolizar novamente, fortalecer os Estados Unidos dessa forma, ele está fazendo o processo completamente contrário. Então, essa evolução coletiva que visa, através da projeção do nosso ego, a desindividualização da nossa energia pessoal, então atingir esses altos degraus de consciência, na verdade representa a gente entender essa realidade coletiva. Então, quando nós vemos o processo da reencarnação inserido como uma consciência, como uma força, para que através
da burilação da nossa alma, a gente aprenda a enxergar essa vida universal através do nosso ego ou da nossa própria mônada, o processo da reencarnação ela possui muito mais mistérios do que essa realidade do um por um, falado por algumas religiões. Está na hora de nós atualizarmos. Para quem refuta isso que eu falei, essa realidade do setenário na evolução, a pessoa começa, não, eu sou responsável pelo que eu estou fazendo aqui, e etc. É uma visão, mas querendo ou não, você está associado a consciências que estão totalmente e diretamente ligadas a você. É só você pensar nesse princípio máximo que eu falei. Quando é colocado um corpo divino na face da Terra, a experiência de todos os grandes seres se projetam nele. Então, esse próprio corpo que vai se comunicar com a humanidade, que vai ter a condição da troca vibracional de consciência e energia, dentro dele já existe todo esse potencial que não é ele, na verdade, como uma coisa única. Dentro dele se traz todas essas experiências que representam um trabalho já criado e gerado. E isso está associado também à reencarnação humana. E cada um está associado àquele o qual karmicamente, karma no sentido não de uma coisa ruim, no sentido de uma produção, de uma ligação vibracional, que a sua energia traz uma similaridade para que você evolua, essa é a minha visão do karma, traz associação com outros seres. Então, com isso, nós começamos a compreender, nós começamos a entender que o processo da reencarnação, ela visa principalmente que o homem aprenda a enxergar dentro de si, que aprenda a averiguar todas essas experiências e todas essas potencialidades que estão dentro dele, para que cada vez mais essa realidade coletiva, através da consciência, abra os verdadeiros olhos da humanidade e a gente comece a nos enxergar como verdadeiros irmãos que somos. Então é isso, queridos ouvintes. Nesse programa, eu procurei trazer para vocês, o sentido da gente abrir os nossos olhos para essas realidades, para que a gente comece a dar uma atualizada em várias informações que já se encontram desgastadas, para que a gente comece a criar novos paradigmas, novas visões, novas realidades culturais de culto de uma verdade que é acessada através de estados de consciência. Então é isso. Se você entrou em sintonia comigo, e você está afim de beber da fonte, repito, aqui eu estou só colocando a minha visão pessoal, eu sempre indico em todos os meus programas a possibilidade de você adentrar no colégio iniciático, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose, que é a minha sociedade. Eu, como discípulo ali, estudo, me esforço, faço os meus cerimoniais para justamente expandir, na medida das minhas possibilidades, o que eu tenho de bom dentro de mim e sublimar as energias que ainda precisam ser buriladas. Todo mundo está sujeito a isso. Então, se você tiver a fim de participar, de compreender melhor, manda um e-mail para mim. Qual é meu e-mail? caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. O que você tem que fazer? Você só tem que me informar a sua localidade. Você me informando a sua localidade, eu vejo se existe algum departamento próximo a você e eu passo o contato para ti. Se não tiver nenhum departamento próximo a você, ou mesmo representação, você pode fazer online. Sim, existe a iniciação da eubiose online. Então ali você pode estar em qualquer parte do planeta. Você tendo acesso a uma rede, você vai estar conectado, olha, o mesmo assunto das redes sociais que eu estava falando aqui agora no programa. E você vai estar inserido nessa iniciação. Finalizando o programa, caminhos2005@terra.com.br e me informe aonde você está. Eu tenho gente que já me escreveu de todas as partes do planeta, Estados Unidos, Europa, Ásia. É fantástico o alcance aqui proporcionado pela Rádio Mundial e também pelo próprio YouTube. Então é isso, gente. Um grande e fraterno abraço a todos, um sábado realizador, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.